Bem-vindos ao Thinking Competition, o podcast da CS Associados sobre concorrência, negócios e regulação económica. Este é um espaço para pensarmos com liberdade sobre os mercados de hoje e de amanhã. Queremos sacudir as ideias feitas e ligar as tendências que se desenham num mundo em mudança acelerada. Queremos perguntar porquê, incansavelmente. Juntem-se a nós neste caminho. Bom dia a todos, bem-vindos a mais um episódio do Thinking Competition, o podcast da CS Associados sobre temas de concorrência e regulação económica. Hoje temos o prazer de ter connosco o professor Ricardo Reis, docente na London School of Economics, onde se licenciou em Economia e onde tem hoje a cátedra A.W. Phillips de Economia. É doutorado pela Universidade de Harvard e deu aulas anteriormente também nas universidades de Princeton e Columbia. Sr. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado por estar hoje connosco. Obrigado. Como tínhamos alinhavado previamente, hoje vamos falar um bocadinho de um indicador económico que todos conhecemos, mas que podemos não saber exatamente como funciona. Eu, pelo menos, não sei e tenho alguma curiosidade, que é o PIB. O PIB, o Produto Interno Bruto, é um indicador concebido no início da década de 50, cujo objetivo é medir o resultado da atividade económica, país a país, ou seja, registar o valor dos bens e serviços transacionados entre agentes económicos num determinado período temporal. Um trimestre ou, mais habitualmente, um período anual. O PIB e o seu cálculo assentam num conjunto de pressupostos e de critérios que têm a sua coerência própria, mas que suscitam algumas curiosidades. E a primeira, que pelo menos a mim me foi sendo suscitada, é que, por exemplo, talvez nem todos saibam que pelo menos nos últimos 10 a 15 anos o cálculo do PIB inclui uma estimativa das receitas geradas em cada ano por atividades ilícitas e, em alguns casos, criminosas, como o tráfico de droga, contrabando, prostituição e outras. Segundo o INE, dados de 2024, creio, estas receitas representarão cerca de meio ponto percentual, à volta de 0,4% do PIB. E a questão aqui é, tratando-se obviamente de atividades transacionais em sentido formal, faz sentido contabilizá-las no produto interno, contabilizar receitas estimadas, obviamente, porque aqui ninguém emite fatura, de atividades ilícitas? Faz sentido da forma seguinte. Repara que, antes de mais, quando medimos o PIB, nós queremos medir tudo o que foi produzido numa economia durante um ano, de forma a termos uma noção não só da capacidade produtiva da economia, assim como dos recursos que estão disponíveis para nós consumirmos ou vendermos a estrangeiros e assim aumentarmos o nosso bem-estar. Esse é o propósito, não é ter qualquer lição moralista sobre o que é que são bons consumos ou maus consumos. Certo. Aliás, tu e eu podemos olhar para a composição do que é produzido e achar que algumas dessas coisas são contributos negativos para o bem-estar, muito bem que assim seja, mas se alguém o produz e se alguém o consome, nós achamos que numa forma do PIB devemos estar a contabilizá-lo. Como é que a grande dificuldade que tens no PIB é quando eu produzo bananas e tu produzes advocacia, como é que nós vamos comparar esses dois? E temos, para não estarmos a comparar, bananas, neste caso a advocacia, como somá-los e como avaliar qual é o seu valor, porque temos aqui uma noção de quantidades, bananas versus casos de tribunal, por exemplo, ou processos jurídicos em geral. A forma como nós temos de fazer isso, que é se quiseres, uma observação muitíssimo profunda sobre o que é uma economia, é dizer que o preço de mercado no fundo, reflete o valor que a sociedade como um todo está a pôr em algumas atividades em relação a outras. E, para além disso, como os preços de mercado estão todos na mesma unidade, euros, permitem-nos, multiplicando o teu produto pelo preço que tu cobras e logo as tuas receitas, assim ter uma forma de comparar com as minhas receitas quando eu vendo bananas e temos assim uma noção de qual é o valor que a sociedade põe nisso, tendo em conta os preços. Obviamente que isto leva a limitações, porque os preços podem não refletir aquilo que tu achas que é o valor certo, mas é uma forma de, pelo menos, comparar diferentes produtos e ter uma disciplina para o fazer. Porque, repara, nisto PIB é muito importante ter uma disciplina, porque não queres que um governo queira autopromover-se e dizer que, de repente, o que produz vale muito mais do que os outros produzem para inflacionar o seu PIB. Portanto, esta é a filosofia que está por trás do PIB. Neste contexto, repara que o que tu tens quando tu referes a atividades ilícitas, não estamos a pensar no tráfico de droga, não é isso que está em questão. O que está em questão é que, na maior parte das sociedades modernas, temos imensa evasão fiscal. É na evasão fiscal que nós estamos a pensar, é nesse crime, é o crime fiscal que estamos a ter em conta. Ou seja, nós sabemos que em Portugal, sendo um país onde até há pouca evasão fiscal, já agora, para os ouvintes, em termos internacionais,
há imensa atividade que simplesmente não sendo reportada ao fisco, não são reportadas as suas receitas, logo desaparecem do cálculo do PIB. Nós não queremos que uma economia, artificialmente, se quiseres, nós achamos que ela é mais rica ou mais pobre, quando produz exatamente o mesmo número de bananas e horas de advocacia, só porque, de repente, nós somos melhores em termos de prevenir a evasão fiscal. Nós queremos ter uma estimativa do que isso é. O que isso implica é que as autoridades estatísticas tentam, já agora, devia dizer antes que isso, que nas comparações, um dos grandes propósitos do PIB é comparar de que forma é que nós somos mais ricos do que os nossos amigos em Marrocos. Se Marrocos tem uma economia informal muito maior, e novamente, economia informal aqui, eu quero dizer, é economia que não é reportada ao fisco, que não paga impostos, como tal que não temos o valor do mercado, porque é daí essa dependência do fisco, tem o facto de aí temos o valor do mercado, temos receitas, temos preços. Não queres que nós digamos que Portugal é muitas vezes mais rico que Marrocos e depois vais a Marrocos e vês que afinal eles vivem tão bem como nós, porque simplesmente porque não estão a reportar. Daí as autoridades estatísticas, já há várias décadas, tentarem fazer uma estimativa do que é essa atividade ilícita no sentido de evasão fiscal e, nesse sentido de evasão fiscal, tentar incorporar no PIB medidas que sejam robustas a grandes flutuações aí. E é daí que vem esse ajuste que tu falavas. Obviamente que sempre que estamos a falar de algo que não é reportado fiscalmente, isso inclui muitas atividades, até que ponto é que algumas delas podem ser indesejáveis, mas aí eu voltava ao ponto que há muitas coisas que são restadas, têm efeitos fiscais que tu podes achar altamente indesejável, mas que as pessoas gostam. Quer dizer, tu podes achar que claro, o futebol e a atividade económica real, claro. Tu podes achar que tu podes odiar futebol e achar que tem um contributo negativo para o bem-estar do país, mas conta para o PIB, porque as pessoas pagam bilhetes e logo o futebol tem de contar com as suas receitas. E quando digo futebol, digo qualquer outra atividade. Por fim, repara também, falaste de drogas e de prostituição. Vamos continuar também, mas se quiser, vamos considerar esse lado. Porque nos guidelines são os exemplos que lá estão. Mas vamos falar desses dois. Nos documentos do INE. Quando falamos, por exemplo, de tráfico de droga, repara que em Portugal tem havido mudanças significativas na forma como nós lidamos com as drogas leves, em termos de elas serem legais ou não legais. E liberalização do consumo. Uhum. Como tal, repara que o que tu não queres como economista, no sentido de medidor do bem-estar do país, como medidor do que foi produzido no país, era uma situação em que, se pensa, as drogas leves a determinado ponto eram consideradas ilegais e de repente são legalizadas, tinhas o PIB a saltar 1 ou 2%, simplesmente porque havia uma coisa que te recusaste a contar, que de repente passas a contar. Seria perverso deixar que os governos, se quiseres, pudessem manipular as contas do PIB dessa forma. Seria perverso tu entrares como assessor, se quiseres, do Primeiro-Ministro e dizes, olha, nós queríamos muito crescer, temos eleições, queremos dizer que crescemos 2%, tenho aqui uma ideia brilhante, vamos legalizar o consumo, vamos legalizar a prostituição e de repente legalizando-a, nós sabemos que há para aí 1% do PIB que é prostituição ilegal e de repente é legal contando. Ou seja, pelo contrário, e ao contrário do que tu dizias, no sentido em que deixa-me contrapor, não é por contar a prostituição ilegal ou o tráfico de droga ilegal que nós estamos a branquear ou a promover as atividades, pelo contrário, se não as contássemos, passava a haver um incentivo muito grande para os políticos legalizarem e liberalizarem essas atividades, de forma a elas poderem contar e eles poderem exibir os números do PIB. Portanto, eu acho que acaba por ser ao contrário dessa atividade ilícita, estamos a dar bons incentivos aos políticos para não legalizarem se fizerem coisas que tu podes achar censuráveis. Portanto, no fundo, é uma forma de contarmos também com a economia informal sem introduzir incentivos perversos quanto à legalização ou ilegalização dessas Exatamente. Sr. Professor, uma segunda perplexidade que me ocorre nas regras de cálculo do PIB tem a ver agora não com receitas estimadas de atividades ilegais ou não, mas com um segmento que me parece contabilizar receitas de algum modo fictícias ou ficcionadas. Em Portugal, por exemplo, o parque de habitação própria de casas que são habitadas pelos seus proprietários corresponderá a cerca de 75% do total de casas existente, mais ou menos 3/4. Neste caso, as regras de cálculo do PIB, em Portugal e em todo o lado, porque este critério será universalmente aplicado, imputam a estas casas próprias um valor de renda como se elas estivessem arrendadas no mercado de arrendamento. Ou seja, estes valores são ficcionados de acordo com uma renda de mercado, uma tentativa de uma renda média de mercado, e depois são classificados como ou serviços de habitação ou rendas de habitação imputadas. E em Portugal,
E aqui sim, enfim, temos um segmento que é muito representativo, representará cerca de 6% do PIB, portanto já estamos a falar de uma fatia que é bastante relevante em Portugal e em outros sítios. A pergunta que faço é: o que é que justifica ficcionarmos estas receitas para um segmento de atividade que aqui sim não é transacional, porque é por simplesmente o facto de uma pessoa fruir e usar da casa que comprou ou que está a comprar, não é? Isto não se trata de uma componente de uma forma demasiado artificial para ser tida em conta, demasiado conceptual? Novamente, não. Há uma ótima razão para fazer isto e ainda bem que fazemos isso e devemos continuar a fazer isso. Mas como diz, é uma questão interessante para perceber porque é que se faz assim. Em primeiro lugar, uma casa é de facto um bem muito especial porque, por um lado, é um veículo de poupança e de acumulação de riqueza, mas, por outro lado, dá-te um serviço de abrigo, vamos chamar-lhe assim. Quando falamos de, novamente, o que produzimos numa economia durante um ano, o contribuir para o teu bem-estar, seria estranhíssimo se não contássemos o benefício que tens de ter abrigo. Afinal, é um dos consumos mais essenciais e importantes na tua vida e na vida de todas as sociedades. Se eu conto estadias no hotel no PIB, se eu conto, se eu conto serviços como cortar o cabelo ou seja o que for, seria estranhíssimo não contar o serviço de abrigo, sendo esse um serviço fundamental no que é o teu bem-estar e no que é aquilo que nós produzimos na economia. Portanto, nós queremos contar o abrigo como um dos bens fundamentais, um dos serviços fundamentais que é fornecido. Segundo lugar, repare que o abrigo pode ser comprado de duas formas. Ou eu posso arrendar a alguém a sua riqueza, investir em casas, ou eu posso acumular a minha própria riqueza em casas e, se quiser, usufruir do serviço, ao mesmo tempo tem essa forma de poupança. Em termos económicos de produção, novamente, de aquilo que é gerado ou está que é gerado, é irrelevante se é um ou outro. Vivo debaixo de uma casa, eu tenho os mesmos serviços, a mesma felicidade de viver nessa casa, se ela é arrendada ou se ela é minha propriedade, nesse sentido. Tem implicações diferentes para as minhas poupanças, para a minha riqueza, mas não para aquilo que eu consumo, para aquilo que é produzido na sociedade. Ora, portanto, ponto 2, devia ser irrelevante se eu arrendo ou compro casa. Mas agora, Gonçalo, vamos então para comparar dois países, obviamente, e lembra-te que o PIB é sempre para comparar dois países ou para comparar Portugal entre um ano e o ano seguinte ou 10 anos depois. Num país, imagina, se não está muito longe de Portugal, toda a gente é dona da sua casa e há poucos que arrendam. Noutro país, a Alemanha não está muito longe daí, onde, sobretudo, as pessoas arrendam a casa e não são proprietários de casa. Imagina que estes países têm exatamente o mesmo serviço de casa, nós vemos as mesmas casas entre Portugal e a Alemanha. Se tu contasses o arrendamento, mas não a propriedade, Portugal seria 6% mais pobre do que a Alemanha, embora nas premissas que eu acabei de colocar são completamente idênticos. Tu vives na Alemanha, eu vivo em Portugal, nós temos as mesmas casas, nós vivemos da mesma forma, temos o mesmo serviço de abrigo, se quiseres. O que acontece é que, quando eu sou dono de uma casa, a forma de pensar nesta comparação é que, quando eu sou dono de uma casa, por um lado, eu estou a poupar, tenho aqui um ativo de poupança, mas por outro lado, eu estou a usufruir do serviço de abrigo. Podemos pensar que eu estou a arrendar a casa a mim mesmo, eu, poupante aforrador, estou a arrendar a casa, eu, consumidor de serviços, durante esse ano. Este arrendamento, se quiseres, que eu podia criar, assinar um contrato comigo mesmo, se quiseres, por muito ridículo que isto pareça em termos jurídicos, obviamente, mas enfim, mas devemos passar nestas formas. No entanto, não é um preço de mercado, e voltamos ao facto do PIB ser só relações de mercado. Como tal, colocas as estatísticas perante o seguinte dilema. Tu queres contar isto porque não queres que a organização da propriedade, do mercado de habitação, por ser muito diferente em diferentes países, leva a enormes discrepâncias nas comparações de PIB. Não queres já agora que em Portugal, estamos ensinamos de um país em que as pessoas arrendavam há 40, 50 anos, havia muito mais arrendamento, e hoje há muito mais propriedade própria, que isso fosse um grande arrasto para baixo do PIB, e seria um grande arrasto para baixo do PIB. Nós estamos melhor, estamos a viver melhor, mas porque tu de repente, porque eu comprei uma casa, de repente contas como eu passei a produzir e a consumir menos 10%, porque a habitação é 10, 20% no peso de muitas pessoas. Portanto, seria ridículo achar que eu fui de arrendar e comprei a casa ao meu proprietário, pensei em mim, na minha contribuição ao PIB, de repente eu tive um rombo de menos 10% ou 20% no PIB. Seria absurdo fazer isso. Portanto, tu queres contar o serviço arrendado, portanto, o que fazes e o que as agências fazem é, contam, o arrendamento é fácil, eu conto aquilo que tu pagas pelo arrendamento, isso é PIB gerado, o preço que pagas pela renda dá-me a minha medida imperfeita em termos de mercado, qual é o valor do serviço de abrigo que tu recebes, e para as pessoas que têm casa própria.
nós criamos um arrendamento fictício, nós dizemos a pessoa está a arrendar a si própria, e calculamos o valor dessa renda como sendo o valor da casa mais próxima da minha vizinhança, que é de facto arrendada. E portanto é assim que criamos qual é que achamos que será a renda apropriada, e sendo assim convertemos as casas próprias no valor de serviços de abrigo que são criados. Esses serviços não são artificiais, Gonçalo, existem. Eu de facto vivo na casa, eu estou debaixo da casa, estou quente e estou protegido da chuva debaixo da casa, mas para medir quanto é desse benefício que eu tenho, eu uso basicamente a renda do meu vizinho como sendo uma medição daquilo que já é. E é daí que vem os tais 6% que tu referiste agora, que surgem no PIB, e é a forma imperfeita que temos. Claro, temos melhorado muito estes métodos. Literalmente, a casa de vizinho era um exemplo, mas vamos buscar a casas na vizinhança que têm o mesmo número de assoalhadas, que têm o mesmo ano de construção, de forma a fazer estas imputações do que é este serviço de arrendamento. Usamos um proxy, basicamente, para uma medida recriar o valor do mercado. Sim. Aliás, o que fazemos com as casas é algo, a grande discussão nos cálculos do PIB já há muitos anos, em termos de metodologia, é que devíamos fazer isto com mais coisas, não com menos coisas. A habitação é aquela em que era inegável não o fazer, levaria a números do PIB ridículos nas comparações internacionais, como eu digo, e em termos também de evolução temporal. Mas deixa-me dar-te um exemplo, outro exemplo que devíamos fazer mais e não fazemos suficientes, e depois dar-te outro exemplo bastante mais controverso. Primeiro, o que devíamos fazer mais? Trabalho doméstico. Se eu contrato alguém para limpar a minha casa, pago-lhe, reporto ao fisco e se conta para o PIB. Se eu limpo a minha própria casa, isso não conta. Certo. Mas, de uma certa forma, é o mesmo serviço. Repara, Gonçalo, nós estamos a criar a mesma coisa. Devia contar e fora do contexto de transação. Portanto, o que nós vamos fazer, e diferentes estratégias de não fazer isto de formas diferentes, ou não fazer, mas é o grande debate, é como contar com os serviços domésticos para, precisamente, essa produção doméstica, se quiseres. Porque, novamente, tu não queres que uma sociedade em que, por razões quase que artificiais, numa sociedade nós contratamos pessoas para nos limpar a casa e noutros nós limpamos a nossa própria casa, o mesmo serviço é gerado de limpeza, as casas estão igualmente limpas, e tu não queres que nenhuma pareça muito mais rica do que a outra só por causa disso. Portanto, aqui tens onde estão alguns debates. E agora deixa-me dar-te a mais controversa de todas, mas porque liga à tua questão anterior. Imagina que, não é verdade em Portugal, mas é verdade nos países, que a prostituição seria legal. A prostituição seria legal, as pessoas, tu podes julgar com tudo o que quiseres, mas da perspectiva de quem mede o PIB, tu queres uma forma objetiva de pressionar os serviços. É inegável que a atividade sexual é para muitas pessoas um serviço que dá utilidade, que dá prazer, que dá bem-estar. Se tu usasses os serviços de uma prostituta e pagasses X euros, isso contaria para o PIB, ela ou ele, reportariam esse para o PIB e, novamente, tu podes achar bem ou mal, mas em que é que o serviço sexual é diferente do serviço de cortar o cabelo, de um serviço de o que for, enfim, serviço de presta na mesa. Podemos aqui, não estou a tentar... Obviamente que há julgamentos morais aqui a fazer, e ainda bem que há, e esses são incorporados no PIB, e por isso é que nós não fazemos este, mas é debatido. Mas agora repara, imagina a sociedade, como acontece na Alemanha, na prostituição é legal, e em conta para o PIB, deves contar também, porque não, o serviço que tens quando tens uma atividade sexual com o teu parceiro, digamos, com a pessoa com quem estás casado em tua casa. Não? Portanto, uma imputação mais... parece curiosa, mas que segue na mesma lógica das casas, é que devia o PIB contar também, devíamos medir, que medimos agora a frequência com que os casais em Portugal casados têm atividades sexuais, multiplicar isso pelo preço de mercado do que é isso, e o PIB deveria ser mais alto. Eu faço alguns cálculos quando ensino aos meus alunos e tinhas aí 1 ou 2% do PIB mais em termos de contribuir. Novamente, é um exemplo. Estamos todos a contribuir por fora. A lógica, estás a criar bem-estar, no fundo estás a criar serviços, novamente, pensa, é um serviço. Claro que quando fazes desta forma começa a perceber até que ponto é que de facto há julgamentos morais em termos de se queremos incluir isto ou não queremos. Neste momento o sexo não é incluído no PIB, mas perceber o argumento porque é que devia ou não devia é importante para perceber estes cálculos do PIB. Claro, eu julgo que aqui no tema das casas aquilo que me causou um pouco de confusão é um bocadinho, eu vejo o PIB, se quisermos aqui ter uma analogia contabilística, um bocadinho como uma demonstração de resultados do período anterior, e vejo as casas um bocadinho como um item de ativo que vai para o balanço, e portanto faz um bocadinho de confusão, quer dizer, uma infraestrutura. Mas a casa que eu dizia é essa, por isso é que eu comecei a minha resposta dizendo, uma casa por um lado é um ativo, uma perspectiva de uma empresa, de uma família, é um mas ativo, uma série para produzir serviços. Claro. Tu numa empresa tens um ativo, tens o escritório onde estás a falar, e esse escritório produz receita, porque tu usas esse escritório para produzir bem-estar e vender aos teus clientes.
novamente, deverias sempre contar isso. Aliás, podemos usar aqui o exemplo das empresas, se quiseres. Imagina que o teu escritório de advogados, por alguma razão estranha, estava coligada na mesma empresa que uma empresa de, sei lá, software. Okay? Tu prestarias serviços jurídicos aí do terceiro andar à empresa de software que está no segundo andar, digamos. Estes serviços existem na mesma. No entanto, dentro da contabilidade da empresa, no sentido em que eles não contassem as tuas vendas ao segundo andar, isso não seria contado, se quiseres. Portanto, seria um problema semelhante. Ou seja, exatamente, é internalizado. No caso das empresas é fácil. Porquê? Porque tu sendo um input na criação dos serviços de software, o advogado que está no terceiro andar em relação aos programadores do segundo ano, o preço do software vai incorporar o custo, que não é só o programador, mas também o advogado no terceiro andar. E, portanto, contas assim, quando vês o produto final, quando nós contamos, portanto, comparamos duas economias, duas empresas, uma que tem o advogado in-house e outra que contrata os serviços jurídicos. Na primeira, contas a receita total. Na segunda, contas a receita, mas também contas a receita da atividade do escritório de advogados, não é? Mas repara, por isso é que nós medimos o valor acrescentado. Não é a receita do escritório de advogados, tu deduzes as despesas do outro lado. Por isso é que, se tu divides numa empresa entre várias empresas que vendem a si mesma ou não, o cálculo do PIB é completamente inalterado. O PIB é o valor acrescentado a cada... Ou seja, não são as receitas, é o lucro, se quiseres. É por isso que o PIB é uma medida de valor acrescentado, de forma a que mudanças de organização das empresas internas não artificiais não afetem o valor do PIB. É exatamente o mesmo argumento de valor acrescentado que te leva à questão das casas e da renda. Porque se tu tens, se separas a propriedade da casa, quem fornece a casa, e elas estão na mesma empresa, imagina que tu és dono da casa e a tua mulher, ou o teu marido, desculpa, vivem lá. O teu parceiro vive lá. Tu podias separar e dizer, não, a casa é minha e eu arrendo ao meu parceiro a casa. Versus aquilo que 99% das pessoas fazem, que é, não, vivemos aqui os dois. Não queres que essa separação artificial interesse para o PIB, da mesma forma que numa empresa não queres que a separação da empresa interesse, e daí tens de contar a renda. Certo. Ainda bem que fala em valor acrescentado, liga-nos para a próxima questão. E agora, correndo o risco de estar a colocar uma questão disparatada por ignorância, mas o tema interessa-me de facto, quanto mais não seja para o próprio o perceber melhor. O PIB, como medida desse valor acrescentado, tem um enfoque transacional, de apurar o resultado económico de um conjunto do somatório de transações, algumas reais, algumas ficcionadas para evitar essas distorções, num determinado período. Este enfoque transacional, na verdade, não permite filtrar entre atividades que geram um efetivo, se calhar não é o termo certo, mas um efetivo valor acrescentado, e atividades que, gerando fluxo de receita, podem não ter grande utilidade económica, pelo menos para quem os vê de fora. No exemplo de escola, se pedíssemos a 100 trabalhadores para abrir uma vala durante o dia e depois pedíssemos a outros 100 para ir tapar a mesma vala durante a noite, a retribuição paga a estes trabalhadores é contabilizada na ótica de rendimento, entra para o PIB, mas na verdade podemos questionar se esta atividade de abrir a vala e tapar a vala, que pode ser replicada indefinidamente, acrescenta de facto valor a esta economia e à sua capacidade. Será que... De que forma é que se poderia ajustar o modo de cálculo do PIB, if any, pode não haver, para tentar aproximar mais este indicador a uma ideia de efetivo ou material valor acrescentado à economia? Ou estaríamos a falar de um indicador completamente diferente? Não, estamos a falar é a mesma questão que estamos a debater, e ainda bem que assim é, para os teus ouvintes perceberem o fundamental do que está em jogo. Vamos pegar então no teu exemplo de abrir as valas. Imagina que eu vou agora para o meio da rua e abro 50 valas. Repara, e depois vendo as minhas valas a alguém. Qual seria o preço disso? 0. Ninguém quer as minhas valas. 0 vezes o número infinito de valas que possa cavar, conta 0 para o PIB. Portanto, cavar valas não conta para o PIB. Porquê? Porque aí está, reparas, aquela pergunta com que começámos esta conversa, a razão pelo qual eu quero usar transações, receitas e eu sei depois ajustá-las com o valor acrescentado para os diferentes setores, é precisamente porque me dão o valor de mercado da coisa. Portanto, não. Abrir valas não contribui para o PIB, porque podes abrir valas e garante que ninguém te vai pagar por elas. Em contramedida, claro, se abires uma vala útil, porque para uma inundação vão-te pagar por ela, e ainda bem que sim, porque te vai contribuir para parar uma inundação. Okay? O exemplo de abrir valas
o exemplo famoso que vem dos anos 30, vem por causa precisamente do problema que estávamos a falar antes. Quando falámos de evasão fiscal, quando falámos de drogas, de prostituição, de casas, que é o mesmo que é, o que é que fazes quando não tens um preço de mercado? Antes falávamos, novamente, tu na tua casa e não há preço de mercado nas relações sexuais, espero que úteis que tens com a tua parceira. Quando falámos do valor do mercado, das rendas que eu arrendo a mim mesmo e, portanto, não há nenhum valor de mercado. E, novamente, aqui, no caso das valas, a questão das valas é o que é que fazemos quando o governo faz 100 valas? E o governo não as vende, o governo simplesmente disponibiliza-as a ti a um preço zero. Podias dizer, não conta, mas isto seria uma enorme distorção, porque o governo faz muitas coisas úteis disponíveis a ti. Para começar, o Sistema Nacional de Saúde, muitas das autoestradas, embora algumas te pagues, mas enfim, mas algumas não pagas que foram criadas, muitas das estradas têm valor, têm claramente valor. Lá porque nós optamos por um sistema em que o governo opera à margem do mercado, ou seja, dá-te coisas de borla, mas que custam a fazer e que providenciam bem-estar, tu queres contar isso. Se não contasses, terias aqui um enorme enviesamento para sociedades com Estado mínimo, porque se que de repente, novamente, eu vou num sistema onde falámos da habitação, estamos agora a falar da saúde, que é outro dos grandes consumos que claramente contribuem para o nosso bem-estar, que são um grande peso no orçamento de todos. Irmos de uma sociedade em que eu tenho de pagar toda a minha saúde do meu próprio bolso, e seria, aí está, 1/5 do meu orçamento, versus uma sociedade em que o Estado me dá isso de borla, mas tem o mesmo custo, produz o mesmo para a sociedade, as sociedades deviam ser o mesmo e eu devia enviesar a produção do PIB de forma a favorecer as economias mais de mercado, digamos, em vez das economias que o Estado produz. O que isso implica, no entanto, é que em relação aos que o Estado produz, eu tenho de dar um valor. E que valor é que eu lhes vou dar quando tens um sistema de escolas primárias em ensino público que é maioritariamente público? Ora, a forma como nestes debates, foram debates muito acirrados, já agora estas coisas foram debatidas no PIB dos anos 40 e 50, quando tínhamos o modelo soviético, tudo produzido público, e o movimento o movimento ocidental, e como vês, isto contava muito para percebermos se a União Soviética ou se a Europa Ocidental e os Estados Unidos eram mais ricos ou mais pobres. Estas questões de como contar o governo, contaram muito. O que é que faz com os bens públicos, os bens produzidos pelo setor público? Ora, num extremo tu podias dizer, não, o Estado vai-me dizer, na sua omnipotência e omnisciência, vai-me dizer quão valiosas são as valas e os hospitais públicos e o ensino. O problema que tinhas, Gonçalo, é que o Estado ia dizer isto vale infinito e o meu PIB é infinito. Nada é mais valioso do que o meu belíssima maternidade Alfredo da Costa e os fantásticos serviços que ela providencia. Isso seria um extremo. Mas a partir do momento, repara que sempre uma preocupação grande no PIB, que já referimos várias vezes, é que não queres que os governos possam manipular as medidas. Senão eles vão ter sempre incentivo a fazê-lo. Por outro lado, contar zero também não estava claramente errado. O que foi convencionado fazer, e é essa sim agora, ainda hoje penso que uma distorção no PIB que é difícil resolver, porque tem estas considerações, mais que as considerações morais e éticas e antes são considerações mesmo práticas, o que foi convencionado é que nós vamos convencionar os serviços públicos ao preço de custo. Ou seja, é como se eles tivessem nenhum valor acrescentado, o que custou é o que é produzido. Portanto, quando nós contamos o ensino público no PIB, contamos pelo que o Estado gasta no ensino público. Como tal, ótica da despesa. Exatamente, no caso das tuas valas, tens precisões, é que se o Estado contrata 1000 Gonçalos para fazer valas, nós vamos contar isso como tendo contribuído para o PIB a soma dos vossos salários. E depois contrata outros 1000 Ricardos para tapar essas valas, vamos contar isso para o PIB, e tu para as abrir e de facto podes manipular o PIB dessa forma. Porquê? Porque neste caso o preço verdadeiro era zero, mas tu contaste tempo para o custo. Mas por outro lado, já agora há o enviesamento do outro lado. As pessoas gostam desse exemplo, mas há o enviesamento do outro lado, que é como eu te digo, há muitos serviços públicos que têm um valor acrescentado mais positivo, que valem muito mais que o seu custo, e esses estamos a medi-los para baixo. Portanto, no total, se o setor público está a atrasar, a puxar para baixo ou a puxar para cima o PIB, não sei bem. O que sei é que se houvesse um preço de mercado, podemos fazer isso, e portanto, no que diz respeito ao setor público ou mesmo à saúde, já há tentativas de dizer que quando tens um setor privado paralelo, contar o preço do privado, novamente, relembra-te, o meu vizinho que arrenda em relação a mim que estou dentro da casa, e usar o valor privado para imputar ao público qual é o seu valor acrescentado, qual é o seu PIB. Em muitos casos não podes fazê-lo, nas valas é difícil fazê-lo, por exemplo, não há valas privadas, mas são esses os que tens de fazer. Mas repara que isso é uma dificuldade grande, que é quando não tens um preço de mercado, tens de imputar o preço de mercado. No caso da imputação do preço de mercado, as valas é preço de custo,
mesmo que na realidade a utilidade dela seja zero, tens esta distorção. Não. Há algumas soluções, como tu dizes, é a mesma solução sempre, achar um preço de mercado. Primeiro que achas um preço de mercado, problema resolvido. Não o tendo, tens estas possíveis distorções. O tema aqui é saber se o Estado, na ótica da despesa, pode ou não inflacionar moderadamente o PIB através de emprego cujo acrescente de utilidade para a economia de facto é no entanto, nesta que dissemos, repara que esse está sempre pequeno. Quando ele contrata a ti, obviamente que está a subtrair do PIB, porque tu podes estar a fazer serviço jurídico e como tal está a saber salário. Portanto, é verdade que mecanicamente podes inflacionar o PIB pelas valas, mas na realidade não ias diminuir porque, ou seja, se a tua empresa te paga 1.000 e acredito que tens um valor acrescentado muito grande, digamos outro 1.000, estás a contribuir para o PIB e está a 2.000. O Estado contrata para fazer as valas, tem de pagar pelo menos 1.000, como o valor acrescentado aí é zero, fazer as valas faz diminuir o PIB. Portanto, novamente, esse conservadorismo de assumirmos que o valor acrescentado é zero leva a que os Estados não tenham o incentivo de todo de fazer as valas como falávamos antes. Portanto, é uma distorção que, em princípio, já estará resolvida também pela enfim, dentro que, novamente, há aqui aproximações difíceis, claro. E, aliás, as grandes discussões keynesianas dos anos 30 eram estas, mas isso tu não tens emprego. Se não tens emprego, de facto, eu contratado para fazer a vala, são 1.000, somam ao PIB, mesmo que a vala seja inútil. E, portanto, tens essa só ao PIB, mas por isso é que também, por vezes, quando olhas para os indicadores, em vez de olhar para o PIB, há quem gosta de olhar para o PIB subtraindo a contribuição do Estado, de forma a ajustar isso em alguns casos, mas enfim. Mas estamos sempre a tentar medir, mas repara, nós estamos a tentar medir o que é produzido numa economia. Se eu tentar medir, há várias outras coisas, como sendo o bem-estar de uma empresa, já para falar da económica, onde há várias medidas, há o EBITDA, tiras impostos, mas acrescentas, não pões. Ninguém diria que uma medida tem de ser perfeita, mas antes tens 3 ou 4 ou 5 que focam em diferentes partes do que é claro. A rentabilidade de uma empresa e olhando para esses 5. Igualmente, o PIB é a melhor medida que nós temos, muito estudada, muito pensada, com um defeito, que é aquele que nós temos, quando não há preço de mercado. Mas sempre que tens as soluções, se eu visse um país a abrir muitas valas, a fechar valas, eu, como observador, não olhava para o PIB menos o número de pessoas empregadas em valas, e eu ajustaria essa discussão. Professor, última questão, e esta agora vamos mesmo atirar para fora de pé. O PIB, corrija-me se eu estiver enganado, o PIB mede consumo e investimento, ou seja, mede a aplicação de capital pelos agentes económicos, mas é agnóstico quanto à fonte desse capital, ou seja, o PIB não autonomiza quanto daquele consumo e investimento é que depende da concessão de crédito ou de financiamento externo, por exemplo. Como sabemos, uma grande parte da atividade económica contabilizada é suportada por dívida, crédito às empresas, crédito às famílias, mas as métricas do PIB tratam esta parte do mesmo modo que o consumo ou investimento que é autofinanciado. De uma forma, pensemos em reinvestimento de resultados por uma empresa ou aplicação de poupanças por pessoais. Esta indiferença à modalidade de financiamento que está na base da atividade económica não pode induzir em erro quanto à robustez ou quanto ao grau de autossuficiência de uma economia? É algo que foi pensado ou é... Todas estas são questões clássicas, portanto, mais do que pensadas, têm sido debatidas e há um número enorme de livros, artigos e reflexões sobre esta questão. Esta questão que levamos da robustez é boa, mas vamos novamente equacioná-la. O que é que a mim me dá bem-estar? Vamos normalmente pensar numa família individual para depois relacionarmos com o PIB e com o que é um país. O que me dá a mim bem-estar, se quiseres, é aquilo que eu consumo, talvez aquilo que eu ganho e aquilo que eu consumo. E o que eu ganho, eventualmente, eu vou consumir. Portanto, vamos aqui, deixa-me ignorar aqui o lado das heranças, dádivas, enfim, eu ganho e depois consumo sobre o tempo. Imagina agora 2 mundos diferentes. Um em que eu ganho e consumo o mesmo todos os anos e um em que eu ganho e consumo de uma forma volátil, uns anos mais, outros menos. Em princípio, eu prefiro a estabilidade à instabilidade. Chamaria um mais robusto e outro menos robusto. Isto pode ser em parte porque os meus rendimentos são diferentes. Eu sou artista e às vezes estou mais na moda, menos na moda, enquanto que tu tens um emprego muito médico e tens uma coisa muito estável porque há uma procura pelo seu serviço igual. Mas também pode ser pela forma como tu dizes que eu investi. Talvez eu tenha alavancado muito, tenho muito rendimento um ano, mas por causa disso, muito risco de ir à falência no ano seguinte, não consigo pagar aos credores. Seja como for, a questão fundamental aqui é
fundamental aqui é até que ponto é que tens duas fontes de rendimento muito voláteis ou menos voláteis. Claramente que segundo é para o bem-estar. Mas quando eu meço o meu rendimento num ano, podes dizer 1000 é 1000. E, portanto, no entanto, quando eu olho para o meu rendimento ao longo de 10, 20 anos, eu vou comparar as coisas e pensar, de facto, aquele que tem o volátil parece-me a mim pior do que no outro. Isto não invalida que a medida de um ano esteja errada. O que significa que tu tens de olhar, de facto, para olhar para o teu bem-estar, tens de olhar para a tua medida de bem-estar durante 10, 20 anos. Ou seja, tal como numa empresa, se o lucro for alto num ano, ou for muito grande num ano, Gonçalo, o lucro é grande num ano, tu ganhaste dinheiro, não invalida. O facto de ele no próximo ano ser mais baixo ou mais alto, também conta, e pode contar muito, mas não invalida o facto de o lucro ter sido alto neste ano. Okay? Do lado de um país, no fundo é muito semelhante. O PIB, como tu dizes, da forma como foi gerado esta produção, este consumo, este bem-estar que nós medimos, pode ser muito volátil num sítio, pode ser menos volátil noutro sítio. Isto tem a ver, talvez, com as condições de financiamento, como dizias, a forma como o capital foi aplicado, a estrutura da economia, uma economia que é especializado muito num setor, em Portugal fala-se muito, do ponto é que estamos muito especializados no turismo ou não, enfim. Noutros países fala-se muito como estás muito especializado no petróleo ou numa outra commodity que depois tem flutuações grandes no mercado. Vais ter ali volatilidade. Isto não significa que naquele ano não tenhas produzido ou ganho aquilo. Mas claro que quando comparas, tu devias, quando olhas para um país como Portugal, e imagina que nós agora tínhamos um enorme boom de turismo neste ano à conta das pessoas fugirem da Grécia, da Turquia, do Médio Oriente. E o nosso PIB subia 10% este ano. Porque de facto subiu. Tivemos 10% mais receitas. Servimos mais pessoas estes 10 anos. Tu podes perfeitamente, e deves, como comentador, como eleitor, como cidadão, dizer alto, estes 10%, às tantas eu devia poupar muito dele, em vez de gastá-lo, porque eu acho que isto foi só este ano, no próximo ano vai regularizar e o meu PIB vai cair 10%, se quiseres, eu digo que vai voltar ao que estava hoje. É mais do que sensato, é altamente aconselhável que tu faças esse cálculo. Isto não implica, no entanto, que tu digas, mas o meu PIB está errado porque eu sou 10% mais rico. Não, é a forma como não influi na métrica, claro. Portanto, é exatamente não se aplica ao PIB. Isso que disseste não é uma crítica ao PIB, é uma crítica só olhar para o PIB e não pensar do que está por trás desse PIB e de que forma é que ele é mais persistente, se quiseres, ou menos persistente do que em relação àquilo que ao teu horizonte, que de facto não é só um ano, mas é de vários anos. Portanto, essa é a questão. Deixa-me acrescentar um ponto final, que é, em relação ao PIB, podemos discutir de forma teórica, se quiseres, as vantagens de medir o PIB desta ou de outra forma. Podemos, de certeza, e aliás, há muitos economistas que fazem isso, e não só economistas, dizer quais são as falhas que o PIB tem neste momento e como é que tu as alterarias, com humildade perceber que tudo isto já foi pensado e que sempre que achares que tens uma ideia, isto melhorava o PIB muito, vais descobrir que há uma série de pessoas que já tiveram. Não, mais que isso, discordar, que dizem, não, isso melhorava nesse sentido, mas piora de outra forma. E o equilíbrio foi casado, e tu podes com certeza discordar e achar que devíamos contar, como eu dizia, o sexo dentro de casa ou as atividades domésticas ou não, mas foi pensado e não é obviamente melhor. Mas deixa-me acabar esta nossa conversa com o que são também uns factos, que é, tu olhas para qual é a medida do bem-estar de um país que tem a correlação mais alta com a esperança de vida à nascença, a felicidade, quando perguntas às pessoas quão feliz você está, os números de crianças na escola, anos na escola, a eletricidade, ou seja, a capacidade de haver luz no país para iluminar à noite, direitos humanos, produção cultural, ausência de pobreza extrema, nutrição. Quando olhas qual é o indicador que o correlaciona mais forte de 20 ou 30 medidas do que tu e eu acho que concordaríamos capturam o bem-estar, o que descobres é que o PIB é a melhor medida que existe. Portanto, embora não seja construída para isso, e é verdade que a riqueza não conta, há muita felicidade em não ser rico, não só nas pessoas, mas também nos países. Um facto extraordinário é que esta medida do valor dos serviços prestados num mercado durante um ano tem uma correlação brutalmente forte com 30, 40, 50 dimensões de bem-estar que tu e eu concordaríamos, embora com diferentes pesos, quando é que contam. Mas, deixa-me acabar com um ponto final. Há um ponto que os economistas gostam muito, que é, para além de tentar perceber moralmente o que é melhor ou pior, vamos usar as tuas escolhas para tu me reveles o que é melhor ou não. Ou seja, se tu escolhes viver no país A em vez do país B, provavelmente é que no país A é mais feliz do que no país B.
Logo, eu posso usar o fluxo migratório de B para A e de A para B para comparar se A é melhor que B. Se o país A é melhor que B. Claro. Gonçalo, quando olhas para os fluxos migratórios, a correlação da direção dos fluxos migratórios com a riqueza dos países é muito forte. Portanto, os países têm um PIB mais alto, as pessoas mudam-se para lá, não ao contrário. O que me diz que onde o PIB mais alto as pessoas são mais felizes e como tal que o PIB não é uma má medida de todo da felicidade das pessoas. E é uma boa síntese. Uma boa síntese. Ricardo, muito obrigado. Gostei muito. Cheira-me que isto vai ser o primeiro episódio do podcast que a minha mulher vai ouvir, até porque vai gostar de saber que estamos a contribuir para a economia sem saber, sem sabermos. Muito obrigado. Foi um gosto e falamos em breve. Muito obrigado, então. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Voltamos em breve com o próximo episódio do Thinking Competition.